Olá, vamos começar então a nossa gravação. Eu vou compartilhar a nossa tela. Aí você me diz, tá vendo a minha tela? Ok. Então, esse é o primeiro capítulo do nosso livro, né? Como nós comentamos, vamos fazer um vídeo para cada um dos capítulos. E ao final de cada capítulo, eu interrompo a gravação para responder as questões que vocês tiverem. Combinado? Então, vamos lá. O que é a nota fiscal, né? Esse é o primeiro capítulo do livro. A nota fiscal é um documento e, como tal, deve ser tratado. Isso eu sempre falo em qualquer curso. As pessoas muitas vezes não têm noção exatamente do que vem a ser uma nota fiscal. Não é um simples papel ou um simples arquivo. Isso tem uma validade jurídica e deve ser respeitado o documento. Até porque a nota fiscal está prevista na legislação. A nota fiscal é uma obrigação acessória, está lá no artigo 113 do Código Tributário Nacional, né? Nós temos dois tipos de obrigação, a principal e a acessória. E a obrigação acessória, ela tem justamente a função de documentar, provar para a fiscalização que o que você está fazendo está de acordo com o que estabelece a legislação. As pessoas dão muito mais importância à obrigação principal, que representa o próprio tributo. Mas por que que nós também temos que observar a obrigação acessória? O que que é mais importante? A, o tributo, calcular, recolher o tributo de forma correta é importante. Mas se eu deixo de cumprir com a obrigação acessória na forma estabelecida na legislação, isso vai me trazer uma penalidade. E como a gente vai ver no Código Tributário Nacional, a penalidade pecuniária pela não observância do cumprimento da obrigação acessória converte-se em obrigação principal. O que isso significa? A fiscalização vai cobrar como se fosse um tributo não pago, um tributo que o contribuinte estivesse devendo. Então, não observar o cumprimento da obrigação acessória é prejuízo, da mesma forma que é prejuízo não calcular o imposto da forma correta ou o tributo na forma correta. Então, quando a gente fala de nota fiscal, propriamente, nos remete ao documento que existia lá no século passado. E você está vendo aqui é justamente a nota fiscal modelo 1, tinha modelo 1 e modelo 1A. E se a gente observar aqui, o jeito dela é muito parecido com o DANF, com algum deslocamento de campos, mas é muito parecido com o DANF, né? E aqui nós tínhamos os dados do emissor do documento, se era uma nota de entrada ou saída. Esse modelo, ele foi instituído em 1993. Antes havia um outro modelo. Esse modelo já era um padrão nacional. Natureza da operação, o CFOP era em nível de documentos, dados do destinatário no caso de uma saída, depois a informação de pagamento, aqui as informações do produto, o total da nota vinha abaixo disso, os dados da transportadora e aquele nosso famoso campo de observações. E a numeração do documento inicialmente já vinha no papel, depois, com emissão por computador, havia apenas o controle do formulário. Então, isso era a nota fiscal que existia antes, né? E aí, agora, a gente tem a nota fiscal eletrônica, que nós vamos comentar daqui a pouco. Agora, já esse papel já havia previsão na legislação de quando ele deveria ser emitido.
Nós temos as informações relativas à emissão da nota fiscal lá no convênio sem número de 1970, que é o convênio que instituiu o SINIEF, que é o Sistema Integrado de Informações Econômicos Fiscais. Lá no artigo 6º é mencionado que os contribuintes do IPI ou do ICMS emitirão taxativo conforme as operações que realizarem os seguintes documentos. Aí eles mencionavam a nota fiscal, modelo 1 ou 1A, que essa é modelo 1, a 1A é no sentido horizontal, que era mais usado pelas indústrias, a nota fiscal de produtor e falava-se também da nota fiscal de consumidor, né? E o artigo 18 do mesmo convênio menciona que os estabelecimentos, excetuados os produtores, emitirão a nota fiscal, que é justamente essa, sempre que promoverem saída de mercadoria. Observa que não é apenas na questão de venda. Qualquer saída de mercadoria, em princípio, está obrigada à emissão de uma nota fiscal. Com a instituição do SPED, os documentos, livros e as obrigações acessórias passaram a ser eletrônicas. E a primeira obrigação acessória que se tornou eletrônica foi justamente a nota fiscal. Aí nós tivemos a publicação de um ajuste CINIEF, né, criando a nota fiscal eletrônica. Mas antes de nós falarmos exatamente sobre a nota fiscal eletrônica, vamos dar um panorama do que é o SPED. O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED, ele é um projeto eh, capitaneado pela Receita Federal, enorme, né? Ele foi instituído em janeiro de 2007, mas foi uma instituição, vamos assim dizer, política, porque, na verdade, o SPED começou bem antes, com a nota fiscal eletrônica, que foi criada em 2005, né? E a própria escrituração fiscal digital, ICMS, IPI, também foi criada antes de 2007. Então, é um projeto coordenado pela Receita Federal do Brasil e tem a participação da administração tributária de todos os estados, do Distrito Federal, dos municípios e várias outras entidades que têm a função de fiscalizar e ah, as atividades econômicas no país. O SPED ele teve início com a emenda constitucional 42 de 2003, que introduziu o inciso 22 ao artigo 37 da Constituição, que dispõe que as administrações tributárias têm que atuar de forma integrada, né? E compartilhando cadastros e informações fiscais. E isso deu a base para o início do SPED. Aqui está tributária, faltou um S aí, né? E com o SPED, as obrigações acessórias começaram a ser convertidas no formato digital e, principalmente, a ideia é que seja padronizado, né? Que é para evitar aquela situação que uma unidade da federação usa um formato, outra unidade usa outro formato. Isso possibilita o intercâmbio das informações e a integração da fiscalização, inclusive das três esferas, né? Federal, estadual e municipal. Com isso, a proposta é facilitar a identificação dos ilícitos tributários, né? Esse desenho aqui, essa imagem, eu tirei lá do portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, mas eu fiz uma adaptação porque lá não estão todos esses módulos. Aqui nós temos uma ideia de como funciona o SPED. Os módulos são independentes entre si, então, Nota Fiscal Eletrônica é um módulo, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é outro módulo, e financeira, as EFDs, todas elas, cada um é um módulo distinto com a legislação própria, com os obrigados próprios, mas todos esses módulos do SPED, eles se intercalam, eles se encontram de alguma forma, tanto que ao cruzamento dessas informações. Então, se alguém, porventura, pensar
em não fazer alguma coisa certa, tem que combinar todos os módulos e tem que combinar com os clientes e fornecedores, porque senão pode ser detectado justamente no cruzamento dessas informações. Então, a nota fiscal eletrônica está aqui, ó. É um dos módulos e eu consigo ah, cruzar as informações da nota fiscal eletrônica com a FD e CMS-PI, com a FD contribuições, com a SD e ECD, e por aí vai, né? E no início do SPED, as pessoas chegavam e perguntavam: eu quero entender melhor o SPED. Eu perguntava que módulo? Não, o SPED. Gente, o SPED é um monstro. Dificilmente alguém conhece todo o SPED com profundidade. A própria Receita Federal tem especialistas de módulo a módulo. Na Secretaria da Fazenda é a mesma coisa. Então, a tendência que a gente tem, ou é conhece tudo superficialmente, né? Ou se especializa em um módulo ou outro, porque conhecer tudo com detalhe é complicado. Então, a gente voltando aqui na nossa nota fiscal eletrônica, ela foi criada com o ajuste CNF número 7 de 2005 e, inicialmente, as empresas que foram obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica foram empresas selecionadas de alguns segmentos e depois essa obrigatoriedade foi ampliada. Então, nós temos dois protocolos que estabelecem a obrigatoriedade de emissão da nota eletrônica. É o protocolo 10 de 2007, protocolo ICMS, e depois o protocolo ICMS 42 de 2009. E essa obrigatoriedade do 42 de 2009 veio por CNAE, né? Código Nacional de Atividade Econômica, e foi ampliando, ampliando, até que chegou no momento que todo mundo ficou obrigado a nota fiscal eletrônica. Então, hoje, qualquer empresa que tenha a prática de comercialização de mercadoria, circulação de mercadoria, esteja na condição de contribuinte do ICMS, está obrigada à emissão da nota fiscal eletrônica. Quem escorrega um pouco dessa obrigatoriedade é o povo do MEI, né? Não há uma legislação específica para a nota fiscal eletrônica, que a nota fiscal eletrônica ela é uma conversão para o formato eletrônico daquele documento que já existia da nota fiscal que era em papel. Então, o que nós temos? Nós temos uma documentação técnica que trata dos layouts da nota fiscal eletrônica, dos campos e as notas técnicas que são periodicamente publicadas que trazem as atualizações, mas a legislação tributária, de fato, que fala de cálculo das informações de impostos, essa legislação é a da nota fiscal em papel. Então, tanto que na própria legislação da nota fiscal eletrônica é mencionado que deve ser observada a legislação da nota fiscal comum naquilo que não conflitar com a forma eletrônica de emissão do documento. A obrigatoriedade da nota eletrônica, como eu mencionei, está num protocolo, não é uma lei que institui essa obrigatoriedade. Mesmo assim, o contribuinte é obrigado a emitir nota eletrônica? Sim, é. Porque lá no artigo 96 do Código Tributário Nacional, nós temos que a legislação tributária compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e as relações jurídicas a eles pertinentes. Então, quando você fala de um protocolo, um ajuste CNF, ou mesmo um convênio, nós estamos falando de normas complementares. Então, isso tudo contempla o que vem a ser a nossa legislação tributária. Então, essa obrigatoriedade existe sim. E quando que deve ser emitida a nota fiscal? A nota fiscal deve ser emitida nas situações previstas na legislação tributária. O que que isso significa? Se não houver previsão na legislação, não pode ser emitida nota fiscal. Como assim?
eu não posso emitir uma nota fiscal para resolver um problema, por exemplo. A mercadoria não saiu, eu quero cancelar a nota. Posso fazer uma nota fiscal de entrada? Não. Se não tiver previsão na legislação, eu não posso fazer. A nota fiscal é um documento. E lá no convênio CNF, é, que é o convênio sem número de 1970, nós temos lá no artigo 18 que os estabelecimentos, né, excetuados produtores agropecuários, emitirão a nota fiscal sempre que promoverem saída de mercadorias. E no artigo 20 diz que a nota fiscal será emitida antes da saída da mercadoria. Então, existe um momento apropriado para a emissão do documento fiscal. Então, não tem aquela coisa de sair com a mercadoria agora e emitir a nota fiscal depois, né? E também eu tenho previsão para a emissão da nota fiscal em relação à entrada. Toda entrada eu emito nota fiscal de entrada? Claro que não. Nas situações previstas na legislação também. Normalmente, quando o remetente não emitiu o documento apropriado ou nas situações específicas, quando não existe um documento. Consequentemente, o contribuinte precisa ter esse documento feito por ele mesmo. A nota fiscal, além das hipóteses previstas lá no artigo 20, também será emitida em outras situações que a legislação descreve lá. Então, tem várias situações que eu não vou dizer tudo aqui, porque senão vai ficar muito enfadonho, mas recomendo que quem precisar dessa informação vá até lá. O artigo 54 diz que o contribuinte, de novo, excetuado o produtor agropecuário, né, que ele usava, né, modelo 4, emitirá a nota fiscal sempre que em seu estabelecimento entrarem bens ou serviços, real ou simbolicamente, cuidado com esse simbolicamente. Simbolicamente é nas situações previstas na legislação. Mercadorias ou bens que sejam novos ou usados, remetidos a qualquer título por particulares. Quem são esses particulares? Não contribuintes, que, consequentemente, não estão obrigados à emissão do documento fiscal. Produtor agropecuário, o produtor emitia nota fiscal modelo 4 e você tinha que fazer nota modelo 1 e 1A. Com a nota fiscal eletrônica aconteceu a mesma coisa, mesmo que o produtor emita a nota fiscal, você tem que fazer nota fiscal de entrada. Observa a legislação do seu estado, como que eles colocam isso. Ou, aí fala, pessoa física ou jurídica que não seja obrigada à emissão de um documento. Então, é nesse momento que é feita a nota fiscal de entrada. Era feita no papel, eu vou fazer eletrônica, porque a nota fiscal eletrônica substitui o que era essa nota no papel. Lá no artigo 56, fala que, na hipótese do artigo 54, que eu acabei de mencionar, a nota fiscal será emitida no momento em que os bens entrarem no estabelecimento, né? Observa que, no caso de importação, hoje, nós temos que emitir a nota de entrada lá no local em que a mercadoria está, lá na alfândega, para trazê-la para a empresa. Lá no passado, a gente fazia a nota de entrada só quando a mercadoria já havia chegado no estabelecimento, né? Com o tempo evoluído. E nós temos a legislação que estabelece quando a nota deve ser emitida também no regulamento do IPI, que aí é uma norma nacional, né? Então, lá ele praticamente traz as exposições que tem lá no convênio CNF. Então, os estabelecimentos emitirão os seguintes documentos conforme a sua natureza e atividade. Aí ele menciona quais os documentos a legislação do IPI determina que sejam emitidos. O artigo 396 estabelece que o contribuinte emitirá a nota fiscal modelo 1 ou modelo 1A, né, sempre que promover saída de produtos, né, ou sempre que no seu estabelecimento entrar produtos aí. É necessário olhar o artigo 434 para ver o que o artigo
434 determina quanto à emissão de nota de entrada. E em outras situações estabelecidas no regulamento. E lá no convênio CineF, nós temos que, fora os casos previstos na legislação, tanto do IPI ou do ICMS, é vedado, proibida a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadoria. Essa mesma obrigatoriedade vem para o regulamento do IPI, lá no artigo 411. E o convênio CineF, ele é base para o regulamento dos estados. No caso específico de São Paulo, está lá no artigo 204 que é vedada a emissão de documento que não corresponda a uma efetiva saída ou entrada de mercadoria ou efetiva prestação de serviço. Essa prestação de serviço é na situação prevista no regulamento, né, do ICMS, porque se for um serviço que esteja vinculado ao ISS, tem nada a ver. Então, como a gente está vendo, tudo que diz respeito à nota fiscal está baseado na legislação. As informações que devem ser apresentadas na nota fiscal são as previstas na legislação, e há informações que são obrigatórias e há informações que são validadas na geração do arquivo da nota fiscal eletrônica. E muitas vezes as pessoas pensam que a nota fiscal eletrônica ela é totalmente conferida. Na verdade, não é isso. A validação é feita em campos pré-definidos. Um campo que não está prevista a validação, se colocar alguma coisa errada, passa. Isso não tira a responsabilidade do contribuinte, porque ele é responsável pelo que ele coloca no documento fiscal. No papel, as informações eram aquelas que constavam nos campos do formulário. Já na nota fiscal eletrônica, o nosso papel, que é o DANF, ele apresenta apenas uma parte das informações que constam no arquivo XML. Aí a estimativa é que era em torno de 20%, mas aí cada dia eles criam mais campos, eu não sei se esse percentual já não está menor. Uma coisa importante, o DANF não é a nota fiscal. O DANF ela é uma representação gráfica que traz uma parte das informações que constam no arquivo XML. A nota fiscal ela é muito mais extensa, muito mais ampla em termos de informação. Então, se a gente vai olhar aqui o DANF, ele lembra aquele formulário de nota fiscal que nós tínhamos antes, né? Aqui tem um canhoto que vai passar a ser praticamente desnecessário esse controle. Os dados do emissor, aqui vem a chave de acesso, a chave da nota fiscal, os números, aqui na teoria de operação, inscrição estadual, os dados do destinatário ou do remetente, né? Aí nós temos aqui os totais, os dados do transportador, aqui os dados do produto, uma informação de SS, que em princípio não tem muita utilidade na nota fiscal, porque a gente tem nota fiscal de serviço, isso aqui era para o tempo que nós tínhamos nota conjugada, nosso campo de observações. Então, vocês viram que o DANF, ele lembra aquele formulário de nota fiscal que tínhamos antes. Agora, o arquivo XML tem muito mais informação que isso, muito mais. Para eu ficar sabendo tudo que vai numa nota fiscal, eu preciso olhar o manual de orientação do contribuinte e as notas técnicas que foram publicadas depois, né? Porque esse manual ele é atualizado periodicamente. O último manual que nós tivemos foi de 2021, se eu não me engano, né? De lá para cá já tivemos várias notas técnicas com informações adicionais. Então, as informações que nós temos
de fato, na nota fiscal eletrônica é o que está no arquivo XML. XML é justamente a abreviatura desse nome aqui, né? E essa coisa aqui, ó, que é o arquivo XML, aqui é um pedacinho da primeira nota fiscal eletrônica que foi autorizada no Brasil, que foi no dia 14 de setembro de 2006. Tem uma história. Em curso, normalmente eu conto a história, aqui eu não vou contar, ok? E, como eu já mencionei, as informações necessárias estão lá no Manual de Orientação do Contribuinte, você encontra lá na página da Nota Fiscal Eletrônica, né? Além dessas informações, é importante observar o que está no convênio CINIEF e no ajuste CINIEF da nota que criou a Nota Fiscal Eletrônica, que é o 7 de 2005, que indicam os campos de interesse, né, para tributação. E no livro, como eu menciono na introdução, a gente coloca as informações de alguns campos da nota fiscal e que nasceram com base em dúvidas que alunos me trouxeram, né? Então, a gente comenta o CFOP, o Código de Situação Tributária do ICMS, o IPI, PIS, COFINS, o CRT, o SEST, Indicador de Produção à Escala Relevante, o Código de Enquadramento do IPI, o Código de Benefício Fiscal e o GTIM. E lá no último capítulo, a gente trata um pouco sobre os erros de nota fiscal. Então, assuntos, né, que estão vinculados à nota fiscal e que são dúvidas muito comuns. E uma das dúvidas que surge e que normalmente temos problema é número e série de nota fiscal, né? O número tem a função de identificar o documento, né? E a série, ela permite que o contribuinte tenha sequências numéricas distintas. Para que alguém vai ter sequência numérica distinta? Para controle de departamento ou controle de operação. Eu posso querer ter uma série para controle apenas de vendas, por ser um departamento que emite essa nota, uma série para importação, que são notas de entrada, que é uma outra área que há obrigatoriedade de usar série? Não há. Isso é para controle da empresa. Usa apenas se quiser. A numeração da nota fiscal eletrônica vai de 1 a 999 milhões, 999.999. Chegou nesse número, volta para o 1. Isso pode ser dentro da mesma série, porque jamais nós vamos ter duas notas fiscais com o mesmo número, mesma série e a mesma chave de acesso, né? Isso é impossível hoje. E essa sequência é dentro de série, então eu posso ter N sequências, de acordo com o meu interesse. Se forem adotadas séries, aqui está um problema que eu encontro em todo o curso. Serão designadas por algarismo arábico. Algarismo arábico é o nosso, 1, 2, 3, 4, 5, em ordem crescente. Isso está no convênio CINIEF, isso está no regulamento, isso está em tudo quanto é lugar. E está, inclusive, na norma da nota fiscal eletrônica. O que, que é a ordem crescente? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Certo. As séries, elas têm faixas, né? De acordo com o uso. Então, o contribuinte normal vai usar do 0 até 890. Na verdade, era do 1, né? É que depois passou -se a usar zero na série em função de série única, né? Não ter séries distintas. Por isso que eu citei o zero aqui. Qual que é o problema que eu encontro? Então, se eu tenho série, então eu vou ter dentro da
série um, por exemplo, número um, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Se eu quiser ter uma segunda sequência, então vai ser a série 2, um, 2, 3, 4, 5, aí vai. Aí digamos que eu ache bonito número 13, né? Místico. Posso ter uma série 13? Pode. Se eu tiver a série um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 antes. Eu escolher ter apenas a série 13 porque eu acho o número 13 bonito? Não. Por que não? Porque a série, ela é designada por algarismo arábico em ordem crescente. Não tem sentido eu usar a série 13 se eu não estou usando as outras 12. Isso está na legislação. E a gente vê por aí empresa que usa a série 10, 20, 30, 40. Ah, mas a fiscalização permite. A fiscalização não verifica a série que você está usando. Aí eu tenho matriz e filial. Lá na filial, vou usar a série. Que série eu vou usar? Recomeça no 1, porque o ICMS e o IPI, eles são tratados por estabelecimento. Se eu tiver 100 estabelecimentos, os 100 estabelecimentos vão ter série começando do 1, porque o controle é por estabelecimento. Se vai ter uma segunda série, é série 2. Eu não posso ter série 1 na matriz e 2 na filial, porque a filial não vai estar observando a sequência em ordem crescente, né? E a tal da série 0? A série 0 é quando eu não tenho séries. A empresa resolve não adotar séries. Lá na chave de acesso, precisa colocar série. Então, vai ser colocado 000. Na nota fiscal, lá no DANF, eu posso imprimir, ou não imprimir série, ou imprimir zero, né? Isso é para a situação de ser uma série única, que era a série única antigamente. Então, com isso, nós concluímos aqui o primeiro capítulo. Dúvidas? Então, eu vou agora interromper a gravação para responder as questões de vocês. E depois a gente retoma. Combinado? Então, deixa que eu interromper a gravação, né? Até.